Muito bom dia, alunos. Bom dia a todos que participam deste grupo de WhatsApp, direta ou indiretamente. Hoje nós estudaremos língua portuguesa, ensino religioso e matemática. Mas esse meu vídeo aqui explicativo só teremos aqui a língua portuguesa e ensino religioso, ok? Pois bem, hoje, segunda-feira, dia 19 de abril. Vocês lembram mais ou menos o que é comemorado no dia 19 de abril? Que data importante é essa? Com certeza vocês devem ter já estudado sobre esta data que se comemora no Brasil o Dia Nacional do Índio. É isso mesmo. Nós sabemos que desde o descobrimento do Brasil, desde lá 1500, não é isso? Os portugueses, quando chegaram ao Brasil, quando eles assim acharam que descobriram uma nova terra e que mais tarde, né, veio a ser chamada Brasil, que é o nosso país, onde vivemos e moramos hoje, eles encontraram como primeiros habitantes os indígenas, ok? E desde 1500 até os dias atuais, várias coisas mudaram. Várias coisas fizeram com que as tribos indígenas, por exemplo, que eram em um número bem significativo, hoje já não é mais, ok? Então, nós vamos ver hoje um pequeno texto em língua portuguesa, interpretação, e dentro do texto eu trouxe aí conhecimentos linguísticos. Então, vamos lá. Muito bom. O tema da aula é povos e culturas. E dentro de povos e culturas, trabalharemos com Dia do Índio. O que está sendo pedido para fazer? Ó, leia e escreva no caderno de língua portuguesa o texto sobre o Dia do Índio, 19 de abril. Então, eu coloquei entre aspas para destacar o título do texto. E aqui eu coloquei leia e escreva no caderno de língua portuguesa. Lembrando que é para abrir o caderninho, colocar as margens de preferência coloridas, ok? Uma margem bem bonita, feito com régua e tudo. Colocar a data de hoje, o título do texto e então copiar o texto, transcrever. Transcrever é tal qual está escrito aqui, tá bom? Claro que aquele aluno que tiver em casa a impressora e se quiser imprimir, faça isso, mas não é obrigado. Caso imprimir, não terá necessidade, então, de o que? Transcrever o texto nem as perguntas, ok? Então vamos lá. Dia do Índio, 19 de abril. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Eles vivem em grupos chamados tribos. Os índios têm vários costumes diferentes dos nossos. Eles moram em cabanas chamadas ocas. Várias ocas formam uma aldeia chamada taba. Os índios alimentam-se de produtos que cultivam, de frutos colhidos nas matas e de animais, ou seja, eles vivem da caça e da pesca. Para caçar e pescar, usam arcos, flechas e lanças, feitos por eles mesmos. Os índios pintam o corpo e se enfeitam com colares e penas coloridas. Suas festas são alegres, com muita música e dança. Hoje existem poucas tribos indígenas no Brasil. Será por quê, hein, gente? A FUNAI, veja só essa sigla, FUNAI, é um órgão criado pelo governo para proteger e valorizar o índio. Então vejam só, no Brasil o órgão responsável para cuidar, zelar, proteger e valorizar a cultura indígena é a FUNAI, que significa Fundação Nacional do Índio, ok? Esse texto eu tirei desse link aqui, ó. Pois bem, vamos então à interpretação. Questão 1. Quem for copiar no caderno tem que colocar tudo isso, tá bom, gente? Vocês vão estar praticando aí.
a leitura ao escrever ou transcrever, bem como a escrita de vocês. Então vamos lá. Escreva e responda no caderno as perguntas seguintes. Letra A. Em que dia se comemora o Dia do Índio? Lembrando, gente, para a resposta eu inicio com letra maiúscula a resposta, tá? E não se esquece de pontuar no final com o sinal de pontuação, ponto final. Então vamos lá. B. Como vivem os índios? Gente, aqui vocês vão voltar sempre ao texto. As respostas estão lá, ok? Próxima pergunta, letra C. De que os índios se alimentam? De que os índios se alimentam? Também está no texto. Letra D. O que significa a sigla FUNAI e qual a sua função social? Qual é o papel do órgão FUNAI? Ok? Também está lá. Letra E. O que os índios usam para caçar e pescar? Também está no texto. Letra F, agora essa daqui não vai estar no texto. Porque estou pedindo a sua opinião. Você vai dizer com as suas palavras, mas claro, a resposta sua tem que condizer com o que você leu, com o que você conhece sobre os indígenas, ok? Na sua opinião, por que atualmente, ou seja, hoje em dia, existem poucas tribos indígenas no Brasil, ok? Questão de número 2. Agora nós vamos passar para conhecimentos linguísticos. Releia a oração. Oração, eu coloquei oração aqui, porque geralmente quando a gente fala frase, a frase não necessariamente ela precisa ter nela verbo. E verbo é o que? A palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza, ok? O menino caiu, ele praticou a ação de cair. Estado, o lápis está quebrado. Então, o verbo estar aí é um verbo que indica o estado, a aparência do lápis. Fenômeno da natureza. À noite choveu bastante. Choveu, verbo chover é um fenômeno da natureza. Então, numa frase não precisa aparecer o verbo. Então, frase é isso, né? Por exemplo, aqui, ó. Ei. Esse ei aqui, gente, é uma interjeição, né? E posso falar também que é um vocativo que eu estou chamando ei. E é considerado uma frase, ok? Uma frase pequena com apenas uma palavra. Então, quando eu coloco oração aqui, olha, a oração já é obrigada a ter o quê? Verbos, a ter palavras ou que indicam ação ou que indicam estado, fenômeno da natureza. Então, vejam só. Os índios, é melhor realçar, né? Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil, ok? Então vejam só essa palavra que eu destaquei com negrito e sublinhei. Ó, a palavra destacada refere-se. Qual é a palavra destacada? Gente, primeiros. Então, os índios foram os primeiros. Esse primeiros aqui, gente, está referindo-se a qual palavra aqui nesta oração? Está referindo-se aos índios? Está referindo aos africanos? Está referindo aos habitantes? Ou está referindo aos portugueses? Próxima, letra B. A que classe de palavras ou classe gramatical refere-se a palavra em destaque? Ainda falando da palavra primeiros, eu estou querendo saber a que classe gramatical refere-se. Nós já estudamos, olha, os substantivos, não é isso? Nós já estudamos sobre os substantivos, que são as palavras que dão nome aos seres em geral. Então, tudo que está em nosso entorno recebe nome. Esse nome é substantivo. Já vimos os artigos, né, definidos e indefinidos e que acompanham o substantivo ou nome. E já vimos adjetivos e locuções adjetivos, que são palavras que possuem a mesma função aí, de caracterizar, de qualificar o substantivo. Então, dentre estas palavras que nós temos, ou melhor, dentre essas classes de palavras, a palavra de destaque lá, primeiros, olha aqui, ó, primeiros, pertence a qual classe gramatical? Pertence ao artigo, o adjetivo, o substantivo ou locução adjetiva, ok?
Agora vamos lá para a próxima questão. Circule na oração a seguir o artigo, então preste atenção. Eu quero que você circule na palavra. Eu vou dar um exemplo aqui daqui a pouco. Circule na oração a seguir o artigo. Vocês vão sublinhar. Sublinhar é um traço abaixo da palavra. O substantivo, a palavra que dá nome, né, ao ser, e pintar com lápis de cor, qualquer cor que vocês quiserem, o adjetivo, a palavra que qualifica o nome. Então eu vou tentar dar um exemplo aqui, por exemplo, né, um exemplo. Deixa eu ver, tem que ter artigo, substantivo e adjetivo, beleza. Olha só, eu estou dando um exemplo. A cidade está iluminada. Então vejam só, eu pedi para vocês fazerem o quê? Mudar de cor aqui. Ó, primeiro, circule na oração, seguir o artigo. Então aqui, a cidade está iluminada. A palavra aqui, nós sabemos que é o quê? Artigo. Artigo. E que está acompanhando o nome ou substantivo cidade, ok? Cidade é um substantivo feminino. Portanto, o artigo que eu tive que usar antes dele teve que ser um artigo do gênero feminino, tá bom? Para concordar com a palavra cidade. Beleza? Está aqui, gente, já é um verbo e que está indicando a aparência, o estado da cidade. Está todo iluminado, cheio de luzes, não é isso? Agora, a palavra iluminada se refere-se à palavra cidade, está qualificando, está caracterizando. Então, a palavra iluminada vai ser o meu adjetivo. Entendeu aqui? Estou dando um exemplo. Agora, vamos fazer o que pediu. Vou pôr tudo de amarelo. Então, primeiro eu já sei qual que é o artigo. O artigo pediu para circular, não é isso? Então, eu vou circular. Pedir para sublinhar o substantivo. Deixa eu apagar aqui esse vermelho e colocar também de amarelo. Sublinhar é um traço abaixo da palavra, ok? E pediu para pintar o adjetivo. Então, eu vou tentar realçar aqui como se estivesse pintando. Eu apaguei sem querer a palavra iluminada. Deixa eu escrevê-la novamente. Iluminada. Deixa eu ver se eu consigo realçar com amarelo, como se fosse pintar. Não consigo. Oh, que pena, hein? Beleza. Então vejam só, gente. Ai, eu vou pintar aqui, ó, como se fosse assim, ó. Vocês vão colorir em cima da palavra, tá bom? Eu tô pintando, mas é um colorido bonito, não é um rabisco igual eu estou fazendo, não. Enfim, então é isso que é para fazer, tá bom? Na letra C. Agora vamos lá. Questão 3. Relacione a segunda coluna com a primeira. A segunda coluna, gente, essa aqui que é a segunda coluna. Vocês vão relacionar com a primeira. Então vamos lembrar aqui o que é oxítona. Oxítona é a palavra que possui a última sílaba mais forte ou a última sílaba tônica. Ok? Paroxítona é a que possui o que? A penúltima. Penúltima sílaba tônica. E a proparoxítona é a antepenúltima, tá bom? Eu vou escrever todo, não. É antepenúltima. Lembrando que todas as proparoxítonas são acentuadas, ok? Então, vejam só. A palavra índio, por exemplo. Você acha que ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? O que você achar, você vai colocar dentro do parênteses o número, beleza? Questão 4. Questão 4. Reescreva as frases para o singular. Então, todas as frases aqui estão no plural. Ora, eles vivem em grupos chamados tribos. Estão todos, essa frase está no plural. Como ficaria essa frase no singular? Não é isso que indica apenas um elemento. Depois, eles moram em cabanas chamadas ocas. Os índios usam arcos e flechas feitos por eles mesmos.
As ocas são feitas de galhos, de taquara, de troncos de árvores. Então, vou dar um exemplo aqui. Os índios foram os primeiros habitantes. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Brasil com letra maiúscula, porque é nome próprio, né? Substantivo próprio. Então, como ficaria essa frase, por exemplo, no singular? Então, vamos lá. Os indígenas. Então, vai ser o indígena. Ok? Peraí. O indígena. E eu vou ter que fazer todas as concordâncias de acordo com o substantivo indígena, que agora vai estar no singular. Então, os índios foram o indígena, ou melhor, desculpa-me, gente, deixa eu apagar aqui. É o índio, né? Beleza, então é o índio. O índio, em vez de ser foram, vai ser o que? Foi, né? O primeiro, tá vendo? Vocês vão ter que mudar basicamente tudo. Tem que concordar com o substantivo aqui, índio. O índio foi o primeiro habitante do Brasil. Entendeu o que é para ser feito? Ponto final. Ok. Tem mais não? Oh, não tem mais não. É só que são 4, achei que tivesse mais. Beleza, então. Então, quem puder imprimir, não é obrigado, por favor. Que a gente não quer que ninguém saia de casa para fazer esse tipo de serviços, tá bom? Mas quem tem impressora em casa e querer imprimir, fiquem à vontade, aí nem precisará de transcrever no caderno, tá bom? Mas os demais que não puderem, aí eu peço, por gentileza, que transcreva toda a atividade no caderno e sempre com margem, gente. Agora eu vou passar para o ensino religioso. Ok, ensino religioso. Olha só o que eu trouxe para vocês. Um texto, o tema é o mesmo, de português, povos e culturas, de do índio. Leia e escreva o texto seguinte no caderno de ensino religioso. Não, professor, você está mandando a gente escrever demais. Sim, vocês estão no 5º ano, precisam escrever e muito, tá bom? Quando a gente escreve, eu passo a conhecer mais as coisas, tenho um conhecimento amplo das coisas, né? De diversos assuntos, no caso aqui, sobre os índios. Eu vou estar também desenvolvendo a minha escrita e a minha leitura, porque quando eu escrevo, eu também estou lendo, né? Mentalmente ou em voz alta. Vamos ver se eu consigo realçar aqui. Beleza, só desenhar. Então, aqui está escrito no quadrinho, ó, Diversidade e Povos Indígenas, Simone L. Drummond. Todo dia é dia de índio. Será porque esse título veio escrito dessa forma? Todo dia é dia de índio. Se nós temos o dia 19 de abril para ser o dia de índio, não é somente o dia 19 de abril. Então, o que esse título está deduzindo, está inferindo, né? Ou leva-nos a concluir? Isso é uma pergunta que eu fiz lá embaixo. Embora injusto, costumamos nos lembrar dos índios somente no dia 19 de abril ou quando acontece alguma fatalidade com eles. Antigamente, o Brasil pertencia aos índios e, apesar deles terem sido os primeiros habitantes desse país, hoje apenas 320 mil índios, apenas, gente, ó, 320 mil índios, o que representa 1% da população brasileira. Então vejam só, foram os primeiros habitantes do Brasil. Né? Antes de os portugueses chegarem, né, ao Brasil, eles já existiam no Brasil. Então, eram os únicos habitantes. E hoje, de acordo com a população do Brasil, que é bem mais de 150 bilhões de habitantes, a população indígena ocupa apenas 1% da população total brasileira. O que aconteceu com os demais indígenas, com as demais tribos? Os indígenas sofreram e ainda sofrem preconceito.
O que significa a palavra preconceito? Porque existe vários tipos, tá, gente, de preconceitos. Eu quero saber também lá embaixo nas questões que tipo de preconceito que eles sofreram e sofrem até hoje. E sofre por quem? Pelos brancos, tá? Atualmente, grande parte das tribos indígenas no Brasil não andam mais de tangas ou nus. Eles não caçam e nem moram em ocas. Os índios também são brasileiros e defendem suas terras, lutando para conservar seus costumes. Então vejam só que interessante. Aqui, olha, está falando que eles ainda estão em constante luta e estão lutando pelo quê? Ok? E quando fala aqui que eles atualmente não andam mais assim de tangas ou nus, né? Porque antigamente eles andavam dessa forma, igual está esse índio aqui, ó, de tangas ou nus, né? Totalmente. Mas hoje em dia não. Então, quando eu falo isso, quer dizer que eles perderam um pouco a cultura deles. Então, eu falo que eles são hoje aculturados. Olha só essa palavra aculturados, aculturados, ou seja, eles perderam um pouco da cultura deles, né? E estão, por exemplo, se vestindo como os demais brancos, não é isso? Morando como os demais brancos, etc. Então vamos lá. Questão 1, questão 1. O que o título do texto, Todo Dia é Dia de Índio, infere? Eu coloquei essa palavra infere aqui de propósito, porque eu acho que vocês têm que enriquecer o vocabulário de vocês. Mas no caso aqui, a palavra infere é o mesmo que o quê? Deduz, ok? Ou então concluir, tá bom? Conclui, ok? Concluir. Eu quero saber o que o título do texto, Todo Dia de Índio, faz com que nós concluímos, que nós deduzamos o quê? Entenderam? Agora, questão 2. Os indígenas sofreram e ainda sofrem preconceito por parte dos homens brancos. Então, veja que eu peguei uma frase lá do texto. Por esse motivo que eu usei aqui, ó, aspas. Tá bom? Vamos lá, que tipo de preconceito os indígenas sofreram ou sofrem? Então, aqui é o preconceito racial, religioso, de gênero ou social, ok? Aqui vocês poderão, por exemplo, marcar até duas alternativas, mas eu falei que tipo de preconceito e não que tipo, eu quero uma só. Mas aquele que marcar outra alternativa, que eu também acho que é um tipo de preconceito que os indígenas sofrem, né, até hoje, eu vou considerar, ok? Agora a questão de número 3. Procure no dicionário e registre, escreva no caderno o significado da palavra preconceito. Claro que lá no dicionário vocês vão achar aqui o conceito geral, tá bom? Conceito geral, e não específico de cada tipo de preconceito. E vão então, aquele que imprimir vai escrever aqui, e aquele que fizer no caderno vai escrever essa questão e a resposta abaixo, ok? Ah, eu não tenho dicionário, mas nós estamos aí, né, gente, com a internet, com o Google. E é isso aí. Agora, questão número 4, gente. Olha, questão número 4. Essa questão número 4, observe as imagens e responda. Essas imagens aqui foi o professor Claudinei que me disponibilizou, ok? Então vejam só, você sabia? Aí vocês vão ler aqui, eu não vou ler para não ficar extenso, tá bom, gente? Mas vocês vão ler tudo. São o quê? Curiosidades, tá bom? Dos indígenas. Aí vem, olha, de acordo com a primeira imagem, qual foi a contribuição indígena à formação cultural do Brasil? Gente, qual foi a importância dos indígenas no Brasil de acordo com a primeira imagem? E vocês vão transcrever. Letra B. Reescreva as palavras de origem indígena descritas na imagem. Aí vocês vão ver aqui, ó, qual dessas imagens estão falando algumas palavras de origem indígena. Depois, em que alimentação indígena era baseada? Como os indígenas baseavam a alimentação deles? Eles se alimentavam de que e como, ok? Questão número 5 é uma questão, não é bem pessoal, mas vocês podem ou não
colocar com as palavras de vocês, mas lá no texto tem aí a resposta para essa questão. Atualmente, ou seja, hoje em dia, qual é a luta dos indígenas no Brasil? Eles lutam pelo quê atualmente, ok? Então, que Deus abençoe a todos nós. Um grande abraço. Lembrando que a matemática eu não vou fazer vídeo, só o vídeo de correção, tá bom, gente? E enviar para vocês. Um abraço.